Como é que é, família? Como é que é, família? Daqui fala J Privado. Atenção, eu, J Privado. A democracia interna na UNITA. Uma exortação aos membros da Comissão Política e aos delegados ao 13º Congresso. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, mano. E a família? Segundo escreve aqui o site Clube Capa, é isto mesmo. A democracia interna na UNITA. Né? Uma exortação aos membros da Comissão Política e aos delegados ao 13º Congresso. Tá a entender, família? Antes de entrarmos aqui na matéria, eu quero pedir para você, internauta, por favor, você patriota angolano, você que queres alternância no país, você que solidariza-se com Adalberto Costa Júnior, eu te peço, meu irmão, se inscreva no canal, que é muito importante para nós. Eu entendo, se não for importante para você, eu vou entender, mas é muito importante para nós, por isso que eu te peço, inscreva-se no canal, ok, família? Agora, você que queres anunciar, denunciar, fechar parceria com o nosso canal, divulgar a sua marca aqui no nosso canal, é só você ir na descrição do vídeo, ter os contatos para isso e tem lá um link para a doação. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. E a família? Segundo escreve aqui o site Clube Capa, vou repetir de novo, a democracia interna na UNITA. Há uma exortação aos membros da Comissão Política e aos delegados ao 13º Congresso. Fonte Clube Capa, né? Angola é um Estado democrático de direito, segundo a sua Constituição, mas os principais precursores e promotores, né, da atual Constituição não são assim tanto para a prática. Todos os partidos de Angola são teoricamente democráticos, na prática, porém, sendo uns mais do que os outros, né, família? Fonte clubecapa.net, e vamos lá ver aqui a matéria completa, ok? Let's go. Há um provérbio popular em Umbundu que diz: Vimbunedam uafa onjamba, ombangulo onjamba, que quer dizer, se um elefante tiver sido morto, ou morrer, numa aldeia, só se fala do elefante, nessa aldeia. O elefante morto em Angola, neste momento, é o Acordo 721 do Tribunal Constitucional. Este acordão já entrou para a história política do país, pelo mau precedente que criou e pelas acrobacias a que se deu o pejo de se envolver este importante órgão do Estado, fossem os requerentes da impugnação membros ou dissidentes do partido atualmente no poder. O desfecho teria sido diametralmente oposto, indeferido, nem mais nem menos, com todos os pseudo-analistas e especialistas em direito a concordarem com todos os argumentos jurídicos possíveis e imagináveis a partir da tribuna da RNAITPAE, sua irmã Tzimbo como caixa de ressonância, com algumas poucas bem conhecidas e reconhecidas exceções, em nome de uma legalidade que quando menos convier aos juízes dos tribunais. Lembrar aqui que estes são seres humanos, membros de partidos políticos e de seus principais órgãos de decisão, em muitos casos, têm invariavelmente desfecho diferente. A imagem deste órgão, de per-se não tão famosa, ficou ainda mais beliscada e com ela a imagem já muito desgastada do partido no poder, o seu governo, velho e o país inteiro, que, como é bem consabido, em todo o mundo, geridos os seus três poderes do Estado como se de um comitê político se tratasse, muito embora se esforcem bastante para explicar e demonstrar o contrário. Assim, mais do que parar a atividade de mobilização partidária da UNITA é fazer afrouxar o ritmo do claro avanço que a popularidade do maior partido da oposição está tendo desde o seu congresso realizado em 2019 e ora anulado. O Acordão 721 colocou à prova um exercício democrático no seio da UNITA que a coloca bem destacada dos outros partidos, modéstia à parte, neste domínio. Os exercícios que têm sido feitos desde o acatamento do Acordão 721 têm demonstrado isso, mesmo. Mais do que levar as mãos à cabeça pensando no que mais o Tribunal Constitucional instado por quem quer que seja vai urdir ou de que mais se vai ocupar para dar guarida, qualquer que seja, a qualquer insatisfeito, militante ou não do maior partido da oposição, colocar à prova os pergaminhos da capacidade política dos quadros do partido, que são muitos e com experiências invejáveis em matéria de política, forjadas durante os pretéritos 55 longos e difíceis anos com um cortejo de heróis, muitos deficientes físicos, com sepulturas inexistentes, com famílias desfeitas,
e tudo por refazer, para galvanizar as bases e dar politicamente volta à situação com brilho e galhardia, pois há vida e há política e há país para lá do Acordão 721, ou mesmo de outros se os houver, mais do que procurar saber quem são os que votaram contra, deve-se exaltar o exercício democrático realizado, independentemente dos potenciais ressentimentos decorrentes das contradições e das diferenças, ossos do ofício, em que uns votam num sentido, livremente, e os outros em outro, também livremente, e fazer desse acontecimento um verdadeiro movimento pedagógico para o país. Pois se o partido não for a vossa casa comum, estáis em lugar errado para o que alegais pretender defender e preservar, mais do que procurar a todo do custo, fazer valer o seu ponto de vista representado por apenas 3 ou 5% de um total de 100% mesmo depois de uma votação secreta. Faz mais sentido fazer valer o exercício de democracia que por via da Constituição e dos estatutos e regulamentos da organização a que estáis vinculados, pois, afinal de contas, todos os partidos de Angola defendem e exaltam ou pelo menos cumprem o estipulado na Carta Magna, mais do que recorrer a todo o custo, por vias e meios muitas vezes inconfessos defender o que a forma da tomada de decisões e de escolha negou com a votação. Deve-se cumprir o que os estatutos e os regulamentos ditam, pois assim se está a dar uma lição de democracia ao país e particularmente à juventude que acompanha atentamente o drama e o desenrolar dos acontecimentos, um verdadeiro legado às gerações vindouras. Mais do que procurar buscar soluções políticas intrapartidárias fora do partido, com recursos e impugnações da índole política mas com cara jurídica, lembrar que depois do acordão o partido tem que trabalhar para continuar a ser partido e não poderá, para o efeito, contar com os préstimos do Tribunal Constitucional sob pena de se entregar ao desgaste inevitável do tempo e às manipulações transversais do adversário político direto, bem conhecido, por sinal, mais do que se preocupar com os que votaram contra para serem conhecidos e expostos. O voto secreto afinal protege a identidade dos votantes para esse efeito. Os internautas que navegam, a miúde no campo onde a liberdade de expressão é vastamente exercida, com poucos limites, em quase todo o mundo, hoje em dia, as redes sociais devem exaltar e dar vivas ao exercício de democracia que se tem feito com esmero e coragem, não obstante a pressão que a população exerce, as claras interferências e a disfunção e mau papel desempenhado pelos órgãos judiciais, mais do que queixar-se, por não ter votos suficientes para fazer passar as suas propostas na comissão política, da pressão popular, do barulho dos ativistas, dos agitadores e do ruído ensurdecedor dos grupos de pressão, das eventuais ameaças e até mesmo das gesticulações e mensagens dos arruaceiros, termo normalmente emprego por conveniência de quem estiver em desvantagem, reconhecer que a pressão popular, uma ferramenta toolkit do Estado de Direito e democrático, também é uma forma de fazer democracia e a liberdade de expressão bem expressa e protegida pela Lei Magna, a Constituição, igualmente, mais do que acusar de agitadores e mesmo de arruaceiros os manifestantes mais ou menos violentos ou pacíficos, a depender da conveniência, nas periferias do local da realização da reunião da Comissão Política. Lembrar que os deputados não se elegem a si próprios nem com os votos dos familiares apenas, mas fazem-no e maioritariamente com os votos de muitos desses agitadores e arruaceiros que muitas vezes entregam o seu precioso voto para eleger um deputado que não honra o seu lugar nem cumpre devidamente a sua missão. Mais do que fazer circular listas de supostos reaccionários ou melhor de militantes dirigentes da UNITA que estão contra uma certa maioria, não concordando com a sua posição, lembrar que isso é matar a democracia que tanto se defende e se exalta na Casa das Leis e os internautas que melhor têm feito uso da liberdade de expressão pelas redes sociais, devem igualmente fazer uso judicioso deste preceito, pois é abrangente e transversal, mais do que julgar as pessoas por meio das redes sociais, sem provas, muitas vezes,
nem o concurso da pessoa em causa. Lembrar que no passado recente e durante a Revolução, a calúnia e as intrigas deram muitas vezes origem a mortes e desaparecimentos. Pelo que, com olhos no futuro, deve-se aprender com a história, mesmo em circunstâncias e épocas diferentes. Mais do que combater os que não concordam conosco, procurar encontrar na diferença o que nos une e juntos vencermos o adversário comum, pois, afinal de contas, temos um objetivo fins comum, a tomada do poder para governar melhor e servir melhor o povo angolano sofredor, mais do que perguntar se alguém está conosco ou não entre os militantes e dirigentes. Lembrar que em democracia genuína não há 98% a favor e 2% contra, e quando isso acontecer estamos perante uma ditadura com cara de democracia ou muito perto disso, mais do que procurar exaltar um ex-presidente do partido quase já reformado e apenas trazido de volta ao cargo por força de um acordão do Tribunal Constitucional, por ele próprio considerado político. Os militantes do partido devem olhar para o futuro e para o que o partido pretende atingir como objetivos em vez de olhar para o retrovisor para um passado que só veio servir para a história, pois sempre que o partido ganhar ganham todos, mais do que procurar no partido um lugar para sobreviver, por via de cargos ou funções. Os quadros do partido devem contar, individualmente, com as suas próprias forças. Princípio fundamental do partido desde os primórdios da sua existência como organização, para sobreviver, como fazem todos os outros cidadãos comuns, é contribuir para a vida e sobrevivência do partido por várias gerações vindouras. Mais do que acomodar pessoas na comissão política e no parlamento, haja mais seriedade e sentido patriótico na absorção e enquadramento de quadros e sensibilidades da nova geração e sejam apenas aceitos quadros que tragam valor e qualidade para o partido, a exemplo de Miaela Weba. Mais do que acusar uns de regionalistas e outros de elitistas, outros ainda de clã, lembrar que o partido não foi criado nem cresceu no Bié, no Ambo, nem em Luanda, mas teve a sua primeira atividade no Mochico com uma grande diversidade de quadros de todos os substratos sociais e que eram originários de todas as províncias de Angola, tendo-se agigantado com a força de todos, pequenos e grandes, velhos e novos, intelectuais e iletrados, gordos e magros, altos e baixos, mais conhecidos e menos conhecidos, filhos de dirigentes e filhos de desconhecidos. Mais do que se preocupar com cargos, pensar o país e ter sempre presente que a população de Angola quer alternância, mas não apenas uma mudança cosmética de partido no poder, mas sim uma mudança profunda na governação, na resolução dos seus problemas, na gestão da coisa pública, na lida e no tratamento da corrupção, no apoio aos menos equipados, no alcance aos sem nome, na proteção das minorias, na distribuição equitativa da riqueza, na verdadeira legalidade, no fim da promiscuidade e do cabritismo, na boa gestão dos recursos do país, na eliminação da pobreza, e isso exigirá muitos, bons e competentes quadros, dedicados e abnegados, totalmente entregues à causa e escolhidos a dedo para o bem da nação, mais do que acusar certos dirigentes de arrogantes ou de maus. Lembrar que o partido foi criado, cresceu e desenvolveu-se por e com os maus, por e com os arrogantes, por e com os analfabetos, por e com os que não tinham nenhum parente na direção, por e com os desconhecidos, por e com os iletrados, pelos pés descalços e por todos os que deram o seu suor e sangue quando não se podia nem havia tempo de escolher quem é bonzinho ou quem é mauzinho para enfrentar as balas ou as dificuldades, para cuidar dos feridos, dos doentes, dos velhos, para cultivar, transportar comida e material de guerra por centenas e até milhares de quilómetros, para que a obra hoje fosse o que é, mais do que queixar-se e procurar encontrar culpados por cada problema que surgir na caminhada rumo à tomada do
poder político, lembrar que são as adversidades que fortalecem as organizações e os problemas que permitem esclarecer o caminho, aproveitando a oportunidade para melhorar a qualidade, o nível político, a pureza ideológica e a capacidade de resiliência dos membros da Comissão Política e do Comitê Permanente, dois órgãos cujas composição e integração devem ser seletivas e devem obedecer a critérios muito rigorosos. É lá, mesmo lá, é na outra margem da incerteza, onde nos realizaremos, com mutilações, com muitos mártires espalhados por todo o território, com sepulturas apagadas, com morteiros gastos, com o mundo, Angola, incrédulo com tudo por refazer, mas será lá, mesmo lá onde nos realizaremos, extratos do poema do Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Rosália Josefina da Silva 1 de dezembro de 2020. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, já sabem o que fazer. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comenta, porque isso também é notícia. Vocês não sabem, estão a saber a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender família de Santos, para aprender família neta, família de Lu continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição do nosso vídeo, que essa é muito importante. Eu estou muito até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai jogar você, maninho.